ouvintes do Panorama 95, hoje temos o prazer de conversar aqui no Panorama com um exemplo de dedicação e superação aqui da região. O professor Jeová Miguel dos Santos, caicoense, foi aprovado no doutorado sobre inclusão e inteligência artificial na Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Jeová nasceu e cresceu no bairro Alfredo Gugel, aqui em Caicó. Tem uma trajetória acadêmica notável, com graduações e especializações em áreas que impactam diretamente a educação, como, por exemplo, a pedagogia e o atendimento educacional especializado. Também já conquistou prêmios nacionais por sua pesquisa monográfica. Atualmente é professor nos municípios de Santana do Matos e aqui em Caicó, sempre com o objetivo de levar um ensino mais inclusivo e acessível a todos. Hoje vamos entender um pouco mais aí sobre sua trajetória e sobre o impacto de sua pesquisa na área de inclusão e inteligência artificial. Jeová, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Panorama 95. Bom dia, Geraldinho, bom dia, Marcos Dantas, bom dia a todos os ouvintes aqui do Panorama 95. Antes de aprofundar um pouco a nossa temática, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo sobre a minha trajetória acadêmica e profissional e, sobretudo, sobre a minha pesquisa. Já estive aqui em anos passados falando um pouco sobre a premiação da minha pesquisa, onde eu estava discutindo sobre inovação educacional. E agora eu retorno discutindo também sobre inovação educacional, agora na linha de uma das temáticas que está inquietando não só professores, mas a sociedade como um todo, que é a inteligência artificial, aí junto com a inclusão. Será que a gente consegue fazer essa casadinha e como que isso vai impactar a educação das pessoas com deficiência e, sobretudo, no Seridó Potiguar? Será que consegue incluir aí a inteligência artificial e a educação no mesmo espaço, né? Queria que você contasse um pouquinho aí como é a sua trajetória acadêmica e como é que foi que você se interessou por essa área na educação. Certo. Ô, Geraldinho, eu sempre quis ser professor. E aí, quando eu era pequeno, as pessoas sempre gostei de estudar e as pessoas diziam assim, esse menino vai ser médico. E porque quem estuda muito tem condições de ser médico. E eu sempre dizia, não, eu não quero ser médico, eu quero ser professor. Cheguei no ensino médio, que foi o que aconteceu? Conheci professores, eles diziam, sejam tudo, menos professor. E aí eu não fui para pedagogia. Fui para o curso de Sistema de Informação e aí é quando a gente consegue fazer a ligação entre tecnologias e educação. Naquela época, isso era em 2009, 2010, estava nos booms das lan houses. As pessoas da nova geração não vai saber o que é as lan houses, mas a gente que já tem mais de 30 já sabe o que foi as lan houses e como que ela chegou aqui em Caicó. E durante o ensino médio eu conheci um professor que estava na primeira turma de Sistema de Informação. E aí, como eu gostava de professor, ele disse assim, vai fazer sistema de informação que você vai gostar. Fui fazer sistema de informação pensando que era para fazer manutenção, mexer em computador. Cheguei lá, era outra realidade, era para fazer programas de computadores. Ainda cursei 6 períodos, com os últimos foram mais desafiadores, porque ficava mais complexo, mas nesse momento eu comecei a de fato entender que eu queria ser professor. E aí eu largo o curso de pedagogia, eu gosto dessa palavra, de largar mesmo, deixo, porque de sistema de informação, deixo lá e venho para a pedagogia. E na pedagogia é que eu me encontro de fato com aquele sonho de menino que foi semeado ali na Zona Oeste, na verdade, migrando em 3 bairros. Eu nasci na Barra Nova, morei muito tempo lá na Barra Nova 2, a de Juntos Dias. Esses dias eu estava lembrando que eu brincava, mãe ficava muito brava, porque quando chovia, esse período tá chovendo, eu tomava banho no córrego que hoje virou uma galeria lá, né? Tava se transformando, na verdade. Então eu brinco às vezes que eu cresci tomando banho com as águas do Sesc, porque ela dizia que eu não tomasse banho lá, que as águas desciam pelo Sesc. E eu não poderia tomar porque queria me fazer mal, né? Então, e depois pro Alfredo Gugel, que é onde eu de fato tenho uma grande parte da minha formação acadêmica, né, escolar no Dom Adelino. E aí eu vou para a graduação em pedagogia. Na graduação eu faço uma mobilidade acadêmica para Minas Gerais. O sonho era sair fora do país, mas tinha as limitações, sobretudo, de falar outra língua. Então, vamos pro Brasil mesmo. Fui para Minas, em Juiz de Fora. E depois, aí vou cursar a primeira especialização em mídias na educação pela UERN, que é de fato eu consigo fazer essa relação. E em seguida,
Eu faço atendimento educacional especializado, que é quando eu começo a discutir inclusão de fato na minha prática profissional, como professor, coordenador, por aí vai. E hoje, né, agora estou aqui para compartilhar um pouco dessa conquista, né? Um seridoense, um caicoense, eu costumo dizer do WG para o mundo e agora do WG para Salvador, né? Para pesquisar lá e fazer outros contatos. Como foi a sua aprovação no doutorado de Salvador? E como é que você vai... A sua pesquisa, no caso, vai estudar inclusão e inteligência artificial. Como é que vai ser esse trabalho? Certo. Eu vou contar um pouco sobre o processo de participação na seleção. Sim. Programa, o nome do programa é Programa de Pós-Graduação de Educação e Contemporaneidade. Na região Nordeste é o único programa que tem essa pegada nesse viés de contemporaneidade que eu conheço. Posso ser que tenha outros, mas nas minhas pesquisas eu não consegui identificar, certo? E aí eu compreendo o processo e começo a, de fato, trazer a minha inquietação como pesquisador e como profissional da educação. Eu até agora tento buscar um pouco, eu gosto de chamar da gênese, né? A origem da minha inquietação, e não tem só uma única raiz, né? Tem várias. Começa essa inquietação, de certa forma, eu vejo que isso começa a me incomodar quando eu estou na experiência da DIREC, na assessoria pedagógica, e conversando com um professor que geralmente passa por aqui, que é Gisonaldo Arcanjo, sobre inclusão, ele fala um pouco dos desafios que as escolas e os professores têm em construir um documento que é importantíssimo para o processo de inclusão de crianças, adolescentes, de estudantes com deficiência, que é o PEI. O PEI é o Plano de Ensino Individualizado e ele deve ser uma construção coletiva, que vai, no meu ponto de vista, desde a matrícula do estudante naquela escola até a ação cotidiana diária do professor. Então, esse é um dos maiores desafios. E aí, compreendendo um pouco desses desafios, em diálogos com o Gisonaldo lá na DIREC, eu vou assumir a coordenação pedagógica de uma escola lá em Santana do Matos, onde eu sou professor efetivo. E aí, nesse processo, aqueles desafios que Gisonaldo compartilhava com a equipe de assessoria pedagógica da 10ª DIREC, eu começo a vivenciar na prática esse desafio. E aí a gente precisa se preocupar com isso, porque é um direito da criança, do adolescente, do estudante com deficiência, ter esse documento. E a gente estava com esse desafio e no momento a gente só tinha um estudante com deficiência e auxiliar, que estava sendo acompanhado. E a gente, chegando lá, o desafio era como construir, de fato, o PEI. Né? Então, a gente teve esse maior desafio, sair de lá sem conseguir construir o PEI, mas eu tenho certeza que durante o processo da pesquisa a gente volta para contribuir nesse processo de construção. Nesse momento, junto com o estagiário, que ele era da área de CIT, Ciências e Tecnologias, a gente começa a dialogar sobre as possibilidades de utilização de inteligência artificial. Esse movimento lá não acontece só com o estagiário, mas também com os professores do 6º ao 9º ano, desencadeia o artigo que vai virar projeto de pesquisa, que foi na especialização de atendimento educacional especializado. Então, é mais ou menos nesse movimento de profissão, de experiências e de inquietações que surge esse projeto de pesquisa. Né? Hoje a ideia é que a gente possa utilizar a inteligência artificial na construção do plano de ensino individualizado e, consequentemente, gerar a inclusão de fato de crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência. E aí a gente não pode deixar de esquecer, Geraldinho e Marcos Dantas, o aspecto da ética. E a gente vai discutir um pouco até que ponto a gente vai poder utilizar a inteligência artificial nesse processo. Né? Então, a pesquisa ela vai buscar aí esse impacto. Depois do processo de seleção, eu já comecei a identificar algumas outras coisas que eu não tinha percebido ainda no projeto, como por exemplo, já existe diálogos assim mais efetivos, não ainda no campo acadêmico, mas no campo profissional, e aí a ideia é trazer isso e virar o que a gente vai chamar aí da nossa tese, que é que a inteligência artificial colaborará de fato para a inclusão de pessoas, que é algo que a sociedade também vem discutindo e vem tendo um dos maiores desafios, que é incluir as pessoas
não só na educação, mas em todos os âmbitos da sociedade. Você acha que o fato de você ter nascido aqui natural da cidade de Caicó influenciou na sua pesquisa e você tem alguma experiência vivenciada aqui sobretudo na Zona Oeste, que possa ter influenciado na pesquisa? Na verdade, assim, o que influencia? Eu sou padrinho de uma criança com microcefalia. E aí, inclusive, eu já pensando nas escritas, eu vou dedicar a tese também a ele, a Davi. E aí, eu acho que e ele é do Valfredo Gugel também. Então, eu acho que essa relação com a educação especial, ela também é forjada, ela também é construída junto com o nascimento de Davi. Ele vem, de fato, para eu começar a olhar para essa criança, Geraldo. Então, eu penso que isso. Os professores também que eu tive lá no Dom Adelina, e eu sempre faço menção às duas professoras, que é a Auxiliadora e Dalva, foram professoras minhas do primeiro ao quinto ano, na época era a primeira, quarta série. Elas me impactaram muito sobre como pensar a forma de olhar o estudante. Então, foi muito nesse sentido mesmo dessas pessoas que colaboram algo nesse sentido. E também uma coisa que eu nunca abri mão foi de pesquisar sobre o Seridó e sobre a nossa realidade. Então, isso de fato leva em consideração. Acho que talvez o meu amor pela minha localidade, pelo Valfredo Gugel, pela Zona Oeste, faz com que eu pense aqui na região do Seridó, em Caicó também. Por incrível que pareça, embora eu seja caicoense e tenha esse amor, seja um tanto barroco, escrever mesmo sobre Caicó eu nunca escrevi, mas sobre Santana do Matos eu já tenho escrito. Há uma contradição aí nessa coisa, mas é pelo fato das minhas relações profissionais e que me mantém lá, inclusive que esse é um dos desafios, né? Eu venho também aqui para lançar um pouco de uma campanha para financiar, porque eu vou estar morando em outra localidade, mas até agora, via administrativamente, eu não tenho conseguido liberação, por exemplo, do município para estudar. No caso de Caicó ou de Santana do Matos? Não, de Santana do Matos, porque o meu vínculo mesmo efetivo é em Santana do Matos. E a gente está nesse diálogo com a secretaria quase inexistente de Educação de Santana do Matos, e com a prefeitura. Com a prefeitura a gente já consegue estabelecer alguns diálogos. Pra você ter noção, dia 26 de fevereiro, eu dei entrada no processo administrativo via secretaria. Dia 12 a gente não tinha conseguido sequer protocolar o processo. Eu acho que você tem um tempo também, né? Tem. Dia 1º é para eu estar, dia 1º de abril, dia da mentira, mas é verdade. Vai estar em Salvador. Exatamente. E aí como é que você vai fazer para custear? No caso, são 4 anos, né, de estudo lá, e você evidentemente precisa estar morando durante esse período todo em Salvador. Exatamente. A ideia inicial era que eu tivesse o apoio do município, né? A pesquisa vai se dar lá. A pesquisa, na verdade, surge de lá também, né? Não surge em qualquer lugar. Eu consigo sistematizar a proposta da pesquisa lá, mas essa é uma via que até o momento se está mostrando complexa. Existe a segunda possibilidade, que é via bolsa de doutorado, mas isso só pode acontecer pós-ingresso, onde abre-se o edital e eu preciso estar dentro dos critérios e fazer a seleção. E o terceiro é buscar financiamento próprio, que é um dos objetivos aqui, né? Hoje eu estou lançando uma campanha, acho que talvez um hashtag Jeová no doutorado. Como é que vai funcionar a campanha? Conta aí pra gente. Inicialmente vai ser uma rifa, uma bela rifa, acho que é algo bem brasileiro, que a gente gosta de fazer, as pessoas gostam de participar, num valor de um Pix, quem for sorteado, de R$500, para poder financiar esses custos, principalmente iniciais. Né? Minha perspectiva vamos tentar pelo menos manter 2 meses, e aí lá eu vejo como é que as coisas vão caminhar. Então, vai ser uma rifa que vai ser feita de forma digital. Quem quiser comprar é só entrar em contato comigo pelo meu celular, e esse mesmo celular é o número do Pix, DDD 84, número 996208263. E aí a ideia é que a gente tenha uma meta de 500 bilhetes, que aí eu acredito que seja o número que eu consiga, o valor, o montante que eu consiga me manter aí nesses 2 meses. Agora, só para explicar, os desafios financeiros são grandes, porque no caso você vai ficar licenciado aqui de Santana do Matos, é isso? Sem remuneração, né, possivelmente. Né? Se porventura
o processo caminhar e for aprovado, porque ele, na verdade, está em processo de tramitação ainda. Eu agora mandei uma mensagem para o setor de RH da Prefeitura lá de Santana do Matos, para, de fato, poder acompanhar como que está o processo. Né? A Prefeitura justifica alguma coisa? Até o momento não tem justificativa, né? Inclusive eu tive diálogos com o Poder Executivo, que não compreende a morosidade nesse processo, mas a gente está nessa busca de tentar esse diálogo, né? Via as ordens mais, como é que eu posso dizer, de forma mais diplomática possível, né? Então é isso que a gente está tentando fazer. Vir aqui já é um ato não tanto diplomático, mas a gente está aqui tentando buscar esse apoio e fazer esse movimento, né? Porque, na verdade, não é só o afastamento de um professor, né? O afastamento de um pesquisador que vai tentar contribuir para a transformação da educação na perspectiva da inclusão, né? A gente diz aí que a educação, constitucionalmente falando, ela é pública, gratuita e para todos, né? Então, se é para todos, a gente precisa pensar em pessoas com deficiência também. Você tem algum projeto, alguma ideia que gostaria de desenvolver no futuro, depois do doutorado aí com inteligência artificial e educação? Vocês sempre fazem esse tipo de pergunta para mim, eu nunca tenho assim... A resposta pronta, né? Exatamente, que eu nunca penso, eu já deveria ter me preparado. Da outra vez, Marcos Dantas perguntou, Jeová, e agora, depois da premiação, o que você pensa depois? Se eu dissesse, eu acho que isso foi em 2013, 2014, não, 2017. 2013, 2014 eu estava ingressando em pedagogia. Se eu dissesse a Marcos Dantas que minha perspectiva futura era pesquisar sobre inclusão e inteligência artificial, eu acho que eu não acreditaria, porque isso não estava nos planos, né? Isso, exatamente, nos planos, né? Exatamente. Né? Então eu disse, minha ideia é aprofundar aí a pesquisa. De fato, eu estou aprofundando a pesquisa. Lá eu discuti sobre 3 experiências inovadoras. E agora eu uso algo extremamente inovador, que é a inteligência artificial na educação, né? Está abalando as estruturas de como que a gente vai pensar a educação daqui para frente. Né? Então, talvez seja aquela mesma resposta lá de 2017, quando eu estava concluindo o curso de pedagogia, seja algo nesse sentido aí, de continuar nessa linha da inovação educacional que muitas vezes a gente tem deixado um pouco para lá, né? A gente deixa para lá. A gente deixa muito as práticas tradicionais, que também tem práticas tradicionais que são importantes para o processo de aprendizagem das crianças, mas sobretudo na linha de educação, né? O que será que vai vir pós-inteligência artificial? Né? Eu acho que talvez seja algo nessa linha. Uma pergunta também mundial, né? O que é que vai acontecer depois da inteligência artificial? Jeová, se você tivesse que dar um conselho aos jovens, né, para enfrentar as dificuldades e alcançar os mesmos objetivos acadêmicos que você conseguiu, profissionais também, que conselho você daria? São 2, né? Um é estude, né? Estude sempre. Essa é uma via que, embora a gente tenha dificuldades, mas é uma via e não tenha certezas, mas é uma das vias que a probabilidade da gente conseguir atingir os nossos objetivos é uma das maiores possíveis. A gente tem um discurso, uma disputa, na verdade, aí com muitos digitais influencers, mas a via da educação é uma via que a gente consegue, sobretudo, transformar a nossa condição social, econômica, cultural. E aí eu vou dar o segundo conselho: leia. Eu sempre digo aos meus estudantes, leia e leia muito. Então, quem quer vencer na vida, leia muito. Nós brasileiros não temos a cultura de ler. Então, por quê? Na sua opinião? Boa pergunta. Nunca tinha parado para pensar sobre isso. Eu acredito que é porque a gente não tem acesso mesmo a livros de forma tranquila. Por exemplo, eu perguntei às minhas alunas, que atualmente estou dando aula na Unopar, se elas têm livros em casa. E elas dizem que não, né? Então, como é que a gente quer formar uma cultura se o livro não é acessível, se a gente não tem um livro perto da gente? As bibliotecas, muitas vezes nas nossas escolas, são, eu vou dizer, capengas, né? Às vezes são um emaranhado de livros que tem lá, um compêndio, na verdade, muito simples. É mais um local para guardar livros. Exatamente. Né? E não é convidativo, né? É um depósito. Exatamente. Mais um depósito de livros do que... um convite. Um convite, exatamente. Jeová Miguel, muito obrigado pela participação aqui no Panorama 95. Parabéns pela trajetória, né? Mais alguma informação que você queira acrescentar, fica à vontade. Não, eu agradeço o espaço e apenas reiterar que quem quiser colaborar,
É só entrar em contato comigo via contato. A gente vai estar nos próximos dias. Eu estou sem Instagram, porque eu coloquei como objetivo só voltar para o Instagram depois da aprovação do doutorado. Essa é a sexta tentativa que eu tento. Tinha passado um no Rio Grande do Sul, mas sem sucesso. E agora nesse aqui no Nordeste, né? Então, eu como também um nordestino de sangue quente, essa oportunidade eu não vou deixar passar, né? Então, quem quiser colaborar com um menino, eu gosto de dizer, da periferia de Caicó, que está rompendo barreiras e criando pontes, é só entrar em contato comigo ou mandar um Pix no valor de R$10, que é o valor da rifa, para o número 849-9620-8263. Vocês não vão estar colaborando só com Jeová, vão estar colaborando com o processo de inclusão de crianças com deficiências, talvez não só no Seridó, mas em outros lugares. A gente não tem como mensurar o impacto de uma pesquisa, sobretudo nessa vertente, para a educação e para outros lugares aqui da nossa região, do nosso país, ou seja, lá onde for. Tá aí, Marcos, nós conversamos com o Jeová Miguel dos Santos, caicoense aprovado em doutorado